Amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Mecânica Clássica que é destinada a vocês que são alunos de graduação em Física, Engenharia e áreas correlacionadas. Hoje, pessoal, nós vamos tratar de um assunto bastante interessante e, ao mesmo tempo, raro, tanto nos livros de graduação e também nos cursos de graduação. Eu mesmo, quando fiz as minhas cadeiras de mecânica, eu não entrei em contato, não estudei esse assunto, que é a resistência ao rolamento, tá certo? É um assunto que eu não sei, né, a razão pela qual está ausente nos livros de graduação, né, e nos cursos de graduação também. O único trabalho, pessoal, que eu vi na literatura é um artigo, um ou dois artigos, do professor Fernando Lang da Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele que introduziu esse assunto aqui no Brasil, porque é um assunto que até então não era tratado, não era abordado, né, no estudo da mecânica dos sólidos, tá certo? Na aula passada, nós estudamos a mecânica da bola de bilhar. E lá nós vimos que o modelo do corpo rígido não dá conta de explicar por que, após um certo tempo, a bola, o disco, rolando, para, tá certo? Então, nós vimos que se você considerar o corpo perfeitamente rígido, né, que toca em apenas um ponto na superfície, o modelo do corpo rígido, no modelo do corpo rígido, ou a velocidade de translação aumenta indefinidamente, ou a velocidade angular de rotação aumenta indefinidamente. Isso é um absurdo, né? Na prática, a gente sabe que após um certo tempo do movimento de rolamento, os objetos eles vão cessar o seu movimento. Hoje nós queremos, nessa videoaula, introduzir, então, a região de deformação, né, no contato entre um objeto e uma superfície, tá certo? Na prática, nós sabemos que ambos se deformam, tanto o corpo quanto a superfície, mas aqui nós vamos supor que apenas um se deforma, tá certo? Nesse primeiro caso, pessoal, no nosso primeiro exemplo, nós vamos supor que nós temos um disco e aqui eu vou considerar a deformação da superfície, tá certo? Ou você pode considerar só a deformação do disco, né? Tanto faz. E então, primeiramente o caso do disco, né? E depois a gente vai ver o caso da esfera, tá certo? E a gente vai propor aí um modelo e um experimento para medir esse coeficiente de resistência ao rolamento, tá certo? Nessa aula de hoje eu vou me basear em dois artigos. O primeiro artigo da revista, né, do Physics Education, Sliding and Rolling, The Physics of a Rolling Ball. E o segundo artigo do European Journal of Physics, Experimental Study of the Coefficient of Rolling Friction of the Axle of a Maxwell's Wheel on a Soft Horizontal Surface. Tá certo? Então, nesses dois artigos, vem à tona o conceito de resistência ao rolamento que eu quero lhes apresentar agora. Então, pessoal, inicialmente, vamos aqui ver algumas situações, né? O caso do disco e depois o caso da esfera, certo? O que acontece? Então, quando um corpo aí está em movimento ao longo de uma superfície, tá certo? Seja um disco, uma esfera, né? O que quer que seja, existe sempre uma deformação, tá certo? E o fato é que existe, pessoal, uma distribuição de pressão na região de contato, na região de deformação. Essa distribuição de pressão faz com que a força normal, o ponto, né, de atuação da resultante das forças normais, seja deslocada do centro, tá certo? Do centro do objeto.
Então, essa força normal e também a força de atrito aqui estática, elas vão produzir um torque, né, em relação ao centro. E esse momento, né, esse deslocamento da força normal tem tudo a ver com a resistência ao rolamento. Então, quando você tem, por exemplo, né, um objeto em contato com uma superfície, então, na verdade, eles não se tocam num único ponto, né? Nós não temos corpos perfeitamente rígidos. Se você ver com mais detalhes na região de deformação, você vai ver que existe uma distribuição, um aumento na pressão no sentido do movimento, tá certo? Então, no sentido do movimento, existe um crescimento da pressão. E essa distribuição de pressão, tá certo? Faz aparecer, então, uma força normal, né, resultante normal, que está deslocada do centro da roda. Tá certo? Então, essa distância aqui, ela é o motivo, tá certo? Pelo qual existe uma esterese mecânica, né? De deformação, que faz com que a energia mecânica seja paulatinamente perdida, tá certo? E explicando, portanto, por que o corpo para após um certo tempo, tá ok? Bom, antes da gente ver o caso aí mais interessante, que é o caso da esfera, vamos olhar, pessoal, para esse disco, né? Então, nesse disco aqui, eu vou considerar que ele apresenta, então, uma certa deformação. Então, isso faz com que a força normal, né, por razões que eu já acabo de explicar, seja deslocada do centro da roda, de uma distância que eu vou chamar de D. Nesse ponto aqui também eu tenho a aplicação da força de atrito estática. Aqui nós temos o peso, tá certo? Esse é o sentido de rolamento desse disco, tá certo? Bom, eu vou então, pessoal, aplicar aí as equações de movimento, tanto de translação quanto de rotação. Então, a força é responsável pela aceleração, ou melhor, pela desaceleração do centro de massa, é a força de atrito, né, estática. Então, menos F igual massa vezes a aceleração do centro de massa, pela segunda lei de Newton. E também da segunda lei de Newton de rotação, nós sabemos que a soma de todos os torques é igual a velocidade, a momento de inércia vezes a aceleração angular. Vamos lá, pessoal. Quem que produz momento, né? Quem que produz torque em relação ao centro da roda? Essas duas forças aqui. Tá? Notem que o braço da força normal é D, e notem que o braço da força de atrito em relação ao centro é o próprio R, né? O raio da roda. A força de atrito é um torque positivo e a força normal tende a girar a roda no sentido contrário, então torque negativo, né? Então a soma de todos os torques fica força de atrito vezes R, que é o braço dessa força em relação ao centro da roda, menos a força normal vezes o braço da força normal em relação ao centro da roda, e isso é igual o momento de inércia desse disco, né? Que eu já vou escrever aqui, 1/2 de m r ao quadrado vezes a aceleração angular alfa. Tá bom, pessoal? Bom, ao mesmo tempo existem equações que conectam, né, essas duas expressões. A força normal ela é igual ao peso, m vezes g, devido ao equilíbrio na vertical. E além disso, nós sabemos da condição de rolamento sem deslizamento. Nós vamos supor aqui que a roda, que o disco ele rola sem deslizar. Então nós sabemos que a aceleração do centro de massa é igual à aceleração angular vezes o raio R do disco. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é a condição de rolamento sem deslizamento, tá ok?
Bom, a partir desta, eu vou resolver então essas equações ao mesmo tempo e eu vou encontrar uma expressão para aceleração do centro de massa, em função dos parâmetros aí do meu disco, né? Então, a partir desta equação, eu tenho a força de atrito, que é menos m vezes a aceleração do centro de massa, vezes o raio R, menos a força normal, que é mg vezes d. Isso é igual a metade da massa, raio do disco ao quadrado, vezes a aceleração angular, que pela condição de rolamento sem deslizamento, é a razão entre a aceleração do centro de massa e o raio do disco, tá ok? Eu posso cancelar as massas em todos os termos. Vamos colocar em evidência a aceleração do centro de massa. Aqui eu vou ficar então com R sobre 2, menos passa mais 1, né? Já que eu coloquei em evidência o A. E isso é igual a menos G vezes D, tá legal? Bom, R sobre 2 mais 1, isso dá 3 meios de R, tá legal, pessoal? E, portanto, a aceleração do centro de massa vai ser, então, igual a menos 2GD dividido por 3R, tá bom? Essa aqui é a expressão, então, que permite o cálculo da aceleração do centro de massa desse disco, considerando, então, essa região de deformação, esse deslocamento da força normal em relação ao centro da roda, tá bom? Que é gerado pela distribuição de pressão com a roda em movimento, né? Então, bastante interessante isso aqui, essa expressão, e notem que essa aceleração depende de uma razão, pessoal. Depende da razão D sobre R. Olha que curioso isso, né? Então, depende dessa razão entre D e R, né? Tá certo? É um modelinho, né, para a gente calcular essa aceleração do centro de massa, tá certo? Tem que ter essa distância D, né? Porque se ela for zero, então eu tenho uma aceleração zero, ou seja, a velocidade fica constante, né? A velocidade, e isso não acontece, tá? Existe aí uma desaceleração. Notem que essa aceleração é negativa. Então esse modelo aqui é o modelo mais adequado para explicar por que um disco, né, em movimento, em rolamento, para, tá certo? Cessa o seu movimento. Vamos comparar, pessoal, com o caso do deslizamento de um bloco. Vamos supor que eu tenho aqui um bloco, tá bom? Suponha que eu tenho um bloco, então. Esse bloco está deslizando aqui para a direita, tá? Existe aqui a força de atrito estático para a esquerda. Aqui nós temos a força normal, aqui a força peso, tá bom? E aí vamos lembrar, né, lá das aulas de física básica, né? Então nós temos menos a força de atrito, massa vezes a aceleração do centro de massa, tá bom? Nós sabemos que a força normal é igual ao peso, e essa força de atrito é de deslizamento, coeficiente de atrito cinético, tá? Vou chamar de μk, vezes a aceleração vezes a aceleração normal, né? Então nós temos dessa equação o seguinte: menos ma, aceleração, né? Menos massa vezes aceleração, coeficiente de atrito cinético vezes o peso. Daqui eu concluo que a aceleração do centro de massa desse bloco deslizando é o produto do coeficiente de atrito cinético pela aceleração da gravidade. Comparem essas duas expressões, né? O que a gente pode concluir? Que esse D sobre R aqui, a menos desse fator, né, 2/3, perdão, eu esqueci do menos. Aceleração é negativa, né? Essa razão D sobre R, isso é análogo a um coeficiente de atrito, tá certo? Geralmente, aí nos livros, né, que eu encontrei, que eu vi, chama essa razão de alfa. Alfa seria um coeficiente de resistência ao rolamento. Pessoal, cuidado.
a resistência ao rolamento não é um atrito, tá bom? Não é uma força de atrito, ok? Então, essa razão D sobre R seria o análogo de um coeficiente de atrito. E quando a gente compara os valores, nós percebemos que o coeficiente de atrito, né, ele é sempre maior, muito maior do que a razão D sobre R, tá bom? Coeficiente de resistência ao rolamento. Tá legal? Bom, então isso aí é o caso em que você tem aceleração, né? Vamos supor, pessoal, vamos supor que eu gostaria de encontrar qual deve ser a força necessária, tá? Para que o disco, nesse caso o disco e também esse bloco, se movam em movimento uniforme, se mova com velocidade constante, tá bom? Que força é essa, né? Isso é fácil de fazer porque basta colocar zero aqui, né, nessas duas equações e aí encontrar facilmente, né, essa força. Deixe-me anotar aqui no canto essa expressão da aceleração do centro de massa de um disco, né, considerando a região de deformação. Bom, então no caso em que você tenha uma força sendo aplicada, né, no disco para mantê-lo em movimento uniforme, ora pessoal, então nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter F menos F igual a zero, a equação de movimento de rotação fica força de atrito vezes R, menos N vezes D igual a zero, tá? N igual M vezes G e a aceleração igual alfa vezes R, tá bom? Então daqui eu fico com o seguinte, eu fico com F vezes R menos mg vezes d igual a zero, ou seja, aqui eu concluo que F igual mg d sobre R, tá certo? Essa é a força, então, necessária, né, para que o disco, tá certo, se mova em movimento uniforme, tá bom? No caso de um bloco deslizando, essa força seria dada, tá certo, por esta expressão aqui, ó, tá? Seria o coeficiente de atrito vezes m vezes g. Então, novamente, reparem a semelhança, né, do rolamento para o deslizamento, a semelhança, né, a analogia entre o coeficiente de atrito cinético e a razão D sobre R, que nós estamos chamando de coeficiente de resistência ao rolamento, tá legal? Bom, é claro que o coeficiente de atrito, como eu já disse, né, ele é muito maior do que a razão D sobre R. É por isso, pessoal, que o bloco deslizando, ele para antes do disco rolando, ou da esfera rolando, tá certo? É mais fácil você empurrar um objeto rolando do que deslizando, tá bom? Por esse motivo que aí está. Então vamos ao caso mais interessante, que é o caso, pessoal, da esfera, tá certo? Eu quero mostrar para vocês agora, então, alguns resultados interessantes considerando a deformação de uma esfera, tá bom? Eu vou considerar, então, a deformação, tá, da superfície. Então, vamos supor que eu tenho aí uma bola de bilhar. Como a bola de bilhar ela é bastante, em boa aproximação, ela é rígida, né? O que mais se deforma é a superfície, é o tapete, tá certo? Digamos que essa bola desliza, né? E aí, então, pessoal, aqui eu tenho uma região de deformação, tá certo? Essa bola está rolando nesse sentido. Aqui eu tenho o centro,
a força-peso atuando no centro de massa dessa bola, tá bom? E aqui, o que acontece? Bom, isso aqui é R. Vou chamar esse ângulo de θ. E aí, pessoal, existe aqui uma força, tá? Que não está, na verdade, na direção radial, que é a força de resistência. Essa força de resistência é a força de resistência ao rolamento, tá certo? Então, essa força existe, né, por causa dessa deformação, desse ciclo de deformação, de histerese aqui na deformação, tá bom? Vamos ampliar um pouquinho mais isso aqui? Deixa eu vou ampliar essa região aqui, ó. Vamos ampliar isso aqui. Então, vamos supor que aqui esteja o centro, né, de massa da minha esfera. Aqui é R. Aqui é θ. Então, essa força, ela está aqui. E essa força de resistência a rolamento, pessoal, ela pode ser vista como uma composição de duas outras forças, né? Uma força normal, tá certo? Que eu vou chamar de N, e a força aqui de atrito estática, que eu vou chamar de F, tá legal? Muito bem. Então, nesse ponto, né, eu estou olhando para esse ponto aqui. Notem, então, que existe uma distância, né, entre o centro e a força normal, é aquela distância D. Eu estou, claro, exagerando bastante, né, essa distância aí na figura. E essa altura aqui, pessoal, eu vou chamar de H, tá bom? Essa altura aqui. Muito bem. É fácil observar, né, ali na figura que D é R vezes seno de θ, né? Quando a deformação é pequena, tá certo? O que acontece? Para ângulos pequenos, né? Então, esse D acaba sendo bastante pequeno também, tá bom? Muito bem. E então, pessoal, eu vou novamente escrever, né, aquelas equações de equilíbrio, de translação e de rotação para a esfera. Então, nós vamos lá. Vamos escrever a equação de translação, de movimento de translação da esfera. A força resultante, que é a força de atrito, no sentido negativo, é a massa vezes a aceleração do centro de massa da esfera. Nós também temos a soma de todos os torques em relação ao centro, né, de massa. As únicas forças que realizam torque é Fn. Então, novamente, F vezes R, né, o torque positivo, e o torque de N negativo. Notem que o braço da força N é D, tá? Em relação ao centro de massa. E isso é igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa da esfera, que por enquanto eu vou deixar como I, vezes a aceleração angular. Além disso, eu tenho a equação do equilíbrio vertical, N igual a força M vezes G, e também tenho a condição de rolamento sem deslizamento, aceleração do centro de massa igual a aceleração angular vezes o raio R da roda, tá ok? Bom, então vou fazer a mesma coisa, né, que eu fiz para o disco, vou isolar aqui a expressão da aceleração do centro de massa dessa esfera. Então, nós temos menos massa vezes aceleração do centro de massa, que é F, vezes R, menos N, que é mg, vezes D, igual ao momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a aceleração angular, que é a aceleração do centro de massa dividido pelo raio da esfera. Não vai dar para eu colocar aqui, né, as massas, cancelar as massas. Até daria se eu escrevesse a expressão de C, mas vamos, por enquanto, pessoal, deixar dessa maneira. Eu vou isolar aqui a aceleração do centro de massa. E isso vai ficar, então, IC sobre R
mais m vezes r igual menos mg vezes d. Então, eu consigo isolar a aceleração do centro de massa da esfera. Então, vai ser menos mg vezes d dividido por mr mais ic dividido por r, tá bom? Eu posso colocar aqui tudo sobre o mesmo denominador r, tá? E eu gostaria, pessoal, que tivesse um m. E eu gostaria que fosse um r ao quadrado aqui, tá? Vamos escrever assim, ó. Então, isso aqui eu posso também escrever desse jeito, né? E eu gostaria que tivesse um mr ao quadrado aqui embaixo, tá? Mas isso é bastante simples, porque... O que eu faço? Eu posso escrever simplesmente menos g vezes... Eu posso dividir aqui por r, tá bom? E então aqui eu posso escrever mr quadrado mais ic sobre mr quadrado, tá certo? O que eu fiz, né? Eu dividi aqui por m, aqui também dividi por m, tá certo? E também dividi por r. E aqui também dividi por r, então ficou dessa maneira. E isso aqui eu posso escrever simplesmente menos g vezes d sobre r, ou mais momento de inércia em relação ao centro de massa da esfera, dividido por r ao quadrado, tá bom? Na verdade, pessoal, isso aqui vale, né, para qualquer corpo rígido, qualquer momento de inércia, qualquer geometria. No caso da esfera, então, o momento de inércia, né, ele é 2/5 de mr ao quadrado, e aí isso aqui vai dar 1 mais 2/5, isso dá 7/5. Então, jogando para cima, eu concluo que a aceleração do centro de massa da esfera, considerando essa região de deformação, é igual a menos. Então, aqui dá 7/5, inverte, né? Então, menos 5/7 de g vezes d sobre r. Isso aqui, pessoal, para a esfera. Essa é a expressão que permite o cálculo, né, da aceleração, a aceleração do centro de massa dessa esfera. Tá certo? Muito bem. Então, se eu conhecer no experimento a aceleração do centro de massa da esfera, medindo o raio, né, eu conseguiria, teoricamente, descobrir essa distância aqui de deslocamento. Na verdade, é essa distância que é o que a gente mede nos experimentos, tá bom? Bom, existe uma outra forma de medir essa distância aí, tá? Olhando para a distância percorrida pela bola até ela parar, tá certo? E é usando o método de energia, né? O teorema do trabalho-energia, tá legal? Deixa eu escrever essa expressão aqui no canto. A aceleração do centro de massa da esfera menos 5/7 de g d sobre r, tá certo? Vamos agora, pessoal, então, para finalizar, vamos aplicar aí o teorema do trabalho-energia, né? Forças dissipativas, considerando essas forças dissipativas, para a gente tentar encontrar uma relação entre a distância percorrida, né, a posição final da bola, e esse d, esse parâmetro d, né, que a gente pode chamar de distância, de deslocamento de deformação, né, seja lá o que for, né. Bom, vamos escrever inicialmente a expressão da energia mecânica inicial da minha esfera. Então, ela tem uma certa velocidade inicial V0. Então, ela tem energia cinética inicial, 1/2 de mv0 ao quadrado. Também tem energia associada à rotação, 1/2 de I ômega ao quadrado. Tá bom? Notem que da condição de rolamento, né, sem deslizamento, a gente sabe que V0 é ômega vezes R. Então, substituindo aqui,
nós temos E0 igual 1 sobre 2. Vou colocar o M em evidência, vou colocar o V0 ao quadrado em evidência. E aqui eu fico com 1 mais IC dividido por M. MR ao quadrado, né? MR ao quadrado. Tá certo, pessoal? Essa aqui é a expressão, então, da energia inicial da minha bola, né? Então, se minha bola tem momento de inércia de 2/5 de mr ao quadrado, aqui fica 1 mais 2/5, 7/5. Tá bom? Bom, por outro lado, nós sabemos que o trabalho realizado, né, pelas forças dissipativas, tá certo? Esse trabalho, ele é igual, tá? Então, o trabalho da força de atrito, tá? Na translação, quando a bola, então, translada uma distância infinitesimal dx, eu vou calcular aqui o trabalho infinitesimal, dw, isso é menos a força de atrito vezes o deslocamento dx. Esse é o trabalho na translação. Não pode esquecer de incluir aqui o trabalho realizado na rotação. Na rotação, o trabalho realizado é o momento das forças de atrito e normal num certo ângulo dθ. Tá legal? Essa é a expressão para calcular o trabalho infinitesimal. Então, nós temos menos F vezes dx mais o momento, né, das forças em relação ao centro de massa. A gente sabe que é, né, agora nós já sabemos que é força de atrito vezes o raio R menos N vezes N vezes D, tá certo? E aí vezes dθ. Tá legal, pessoal? Muito bem. Só que notem que se a bola rola sem deslizar, ora, o dx é igual a R vezes dθ. Isso aqui é uma equação de vínculo, né? Entre a translação e a rotação, tá certo? Isso aí é uma coisa bastante simples. E então, notem que R vezes dθ, isso é dx, então aqui eu tenho um f dx, tá? Menos um f dx, isso aqui vai acabar cancelando. E o que vai sobrar é apenas menos n vezes d vezes o dθ, que eu posso escrever como dx sobre r, tá certo? Então, menos n, força normal, só que a força normal é igual ao peso, tá? Vamos escrever assim. Então, menos a força normal, que é igual ao peso, menos m vezes g, vezes d, vezes dθ, que é dx sobre r, tá certo, pessoal? Integrando, então, esta equação, né, em x, eu tenho o trabalho realizado, que é igual a menos a distância de deformação d, vezes mg, vezes x sobre r, tá certo? Deslocamento x aí qualquer, né? Arbitrário. Ok, e aí do teorema do trabalho energia mecânica, né, o trabalho das forças não conservativas, variação de energia mecânica, eu tenho então o trabalho que é menos D vezes M vezes G. Esse trabalho, pessoal, eu vou escrever numa situação final, tá? Quando a energia mecânica final é zero, ou seja, quando a bola para. Então, o x é o xf, né? É a posição final sobre R. Isso é a energia final, que é zero, menos a energia mecânica inicial, que é 1/2 de mv0 ao quadrado, que multiplica 1 mais momento de inércia em relação ao centro de massa do corpo, né? Sobre mr ao quadrado, tá certo? Enfim. Então, tá aí a equação, né? Esses menos vão se cancelar. E aí, pessoal, eu posso fazer um experimento em que eu posso medir isso aqui, né? Eu posso medir a posição final de uma bola, né, de bilhar, tá certo?
Eu posso medir esse XF e medindo esse XF usando essa equação, eu consigo, olha só, calcular o D, tá? Que é esse deslocamento aí, né, da região de deformação, tá certo? Que é a distância entre o ponto de aplicação da força normal e o centro de massa do objeto, tá bom? Então, equação bastante interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá, que foi feito, né? Vamos supor que eu tenho aí uma esfera cujo raio então, eu tenho o diâmetro, na verdade, 4,96 milímetros, tá? 4,96, 10 menos 3 metros. Então, divididos por 2, né, eu tenho o raio. Vamos supor que a massa dessa esfera seja de 0,3973 quilogramas. Eu consigo daí achar o momento de inércia, né, em relação ao centro de massa dessa esfera. É só fazer, né, 2/5 de mr ao quadrado. Isso dá 6,57, 10 a menos 4, quilograma metro quadrado. Eu posso medir, pessoal, a partir de uma cinemática aí simples, né, a aceleração, tá, da esfera. 2,23, 10 a menos 3 metros por segundo ao quadrado. E posso, né, e vamos supor que a velocidade inicial seja de 50,7, 10 a menos 3 metros por segundo, tá bom? Bom, se o movimento é uniformemente acelerado, com a aceleração e com a velocidade inicial, eu consigo descobrir a posição final, né, que é simplesmente velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a aceleração. Isso dá um XF de 0,5763 metros, tá bom? E aí, conhecido então esse XF, né, a partir desta expressão, tá? Eu posso vir aqui nessa expressão e encontrar o D, tá? E aí o que eu fiz foi achar o valor de D. O valor de D, com esses dados aí que eu apresentei, calculado, é 1,523 vezes 10 a menos 4 metros, tá bom? Uma distância aí de deformação bastante pequena, né? Eu também, pessoal, poderia calcular esse D a partir desta equação aqui. Eu conheço o R, né, conheço o G, conheço a aceleração, eu poderia usar essa equação e achar esse D. Dá também o mesmo resultado, tá? Então, tanto faz. Uma dessas duas expressões eu consigo descobrir essa distância, né, da deslocamento da região de deformação, tá bom? E aí eu posso, então, calcular a razão D sobre R, que é o chamado aí coeficiente de resistência ao rolamento. Fazendo essa conta, para esses dados, eu achei 0,0614, tá bom? Então, de fato, é um valor bem menor do que o coeficiente de atrito, tanto estático quanto cinético, né? No deslizamento de objetos, tá bom, pessoal? Eu gostaria de terminar essa videoaula, então, elucidando alguns pontos interessantes desse assunto de resistência ao rolamento, tá? Bom, é a resistência ao rolamento, pessoal, que explica por que, por exemplo, o pneu de bicicletas opera com pressões bem maiores do que a pressão, né, do ar nos pneus dos automóveis. Tem bicicletas cuja pressão do pneu atinge aí mais de 100 PSI, tá certo? 100 libras-força por polegada quadrada, né? Isso dá cerca de 6 a 8 atmosferas, tá certo? Enquanto que pressão do ar no pneu dos automóveis não passa de 2 atmosferas, tá? Por que isso? Porque aumentando a pressão do ar no pneu, eu diminuo
essa região de deformação. Em outras palavras, eu diminuo o valor de D, né? E diminuo, portanto, o coeficiente de resistência ao rolamento. É por esta simples razão que a pressão, como o pneu das bicicletas é muito estreito, né, muito menor, e ele tem uma região de contato com o chão muito menor, essa distância D é muito pequena. E isso faz com que a resistência ao rolamento seja bem menor. Então é muito mais fácil, tá certo, movimentar rolando essa bicicleta do que, por exemplo, um pneu de um carro, tá certo? Então, esses assuntos, pessoal, estão totalmente ligados, né? E essa resistência ao rolamento, então eu gostaria de enfatizar que ela vem do fato da esterese, né, das deformações elásticas dos objetos. Então, num ciclo de deformação, sempre vai haver um trabalho não nulo, resistivo, tá certo? Que vai aí variar a energia mecânica do objeto, tá bom? E essa é a causa, então, essa esterese, né, da deformação do objeto, que é a causa da perda de energia mecânica. E como consequência, no caso de um pneu, o aquecimento do pneu, tá? É graças a isso. Isso faz aumentar a energia interna e aumentar a temperatura do pneu. Tá bom, pessoal? Todos esses assuntos estão relacionados. Eu espero que essa aula contribua para um melhor entendimento de vocês a respeito desse assunto que é tão importante e, ao mesmo tempo, tão esquecido, né, nos livros e nos cursos de graduação. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima aula.